E aí pessoas, esse é mais um vídeo meu na internet. Vou começar com uma pergunta do Claudomir. Ele não sabe qual que é o número, onde se encontra o número que ele vai utilizar para poder preencher a licença com rádio homologado. Então vou utilizar aqui o Unidem Bearcat homologado, tá? Tá aqui, ó, no selo da Anatel, o número da homologação, e aqui o selo holográfico da Stilbras, que é um exemplo, né, que é importadora, e aqui o número de homologação, tá bom? Debaixo do código de barras tá Anatel e o número de homologação do equipamento, beleza? E o Nilson Moreno faz a seguinte pergunta: qual a diferença do Cobra 148 GTL-DX MK1 para o MK2, só de ver por fora, sem precisar de olhar por dentro, o Cobra verdadeiro para os Ranger? Nilson, o MK1 ele é legítimo Cobra na época do Dynascan, na época que ele já estava começando essa questão de globalização das pequenas empresas produzindo esse rádio. Já o Ranger, ele é um Superstar 3900, entendeu? É a mesma coisa de um 3900, enquanto o 148 MK1 ele tem, vamos dizer assim, a identidade própria, a placa própria. Foi o primeiro rádio a ter bip. Aí ele tem aquele bip piu, piu, entendeu? Sendo que o outro rádio, o MK2, ele já tem o bip mesmo da Ranger. Então assim, são dois rádios com estruturas diferentes. Os dois são ruins? Cara, eu gosto dos dois. Eu prefiro até o mais novo, né? Porque a estrutura do Ranger é excelente. Já a estrutura do Cobra, eu acho que meio que peca um pouco. Tem gente que gosta, prefere, mas eu acho que é questão de praticidade. Eu acho o MK2, para mim que conserta o rádio, melhor de mexer do que o MK1. O MK1, cara, é um rádio que foi concebido no estilo puxadinho. Depois do rádio pronto, descobriram um monte de bug do equipamento e começaram ajustando, pendurando peça, pendurando resistor, capacitor. O rádio é uma zona por dentro. Se você olhar a placa dele por cima, você vê que tem um montão de adaptação. Eu não acho isso legal não, tá bom? Um abraço, Nilson. O Nemésio Heron, tudo na paz, alemão, graças a Deus, meu amigo. Quais a diferença entre o Hanover versão 5 e versão 6? O versão 5, ele é a mesma coisa de um VR94, porém com a placa SMD. E o versão 6 é uma outra placa, um outro planeta, totalmente diferente. Então, se for falar questão de hardware, de software, os dois têm uma diferencinha também. Você tem que ter um programa diferenciado, mas a diferença é pouca. Na placa dizia V5 e o manual mostrava que os botões funções mais 10 eram inoperantes nesse modelo, né? Não, porque logo que o Hanover foi homologado, eles homologaram ele sem o FM. Como estava dando muito retorno de problema esse rádio, eles inutilizaram o botão função. Então você não tinha função, você não podia fazer nenhuma alteração no rádio que não fosse potência no painel. E o mais 10, porque a função estava desativada. Nas versões mais novas, ele já está vindo com a função habilitada e tal. Mas assim, a diferença é basicamente essa, tá bom, Nemésio? O Stênio Cruz tem um 148 no meu caminhão. Porém agora quando ligo o carregador de celular ou interclima do caminhão, está dando interferência muito grande no meu PX. O que devo fazer para resolver esse problema? Obrigado e gosto muito dos seus vídeos. Abraço. Ô Stênio, aterramento é a primeira coisa que você tem que ver. Não é questão só da instalação do PX. É você instalar esse material direito. Quando você liga o isqueiro, o aterramento ali é muito mal feito. E dependendo do que você vai alimentar, gera ruído. Você quer ver um exemplo? Vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui a RM desse rádio. Eu vou desligar essa lâmpada, ó, viu? Ó. Então, dependendo do que você vai ligar, gera ruído. A própria luz gera ruído, a própria corrente que ele vai alimentar ali, ela vai passar em algum componente que vai gerar ruído. Então, é uma incógnita o que você pode fazer, tá bom, irmãozinho? É evitar de usar esses equipamentos enquanto você usa o rádio.
fica no calor, ter clima tem que ficar desligado. Zoeira, né? Mas, pô, é bom você rever essa ligação, principalmente os aterramentos. O Wellington Romeiro, boa noite, gostaria de fazer parte de rádio amador. Como poderia ser um desses? Primeiro, você já deu o primeiro passo, você pode se sentir como se fosse um rádio amador. Segundo, é procurar um rádio amador mais próximo de você, uma pessoa. Rádio amador não é um rádio. Rádio amador é a pessoa habilitada a fazer uso da frequência do espectro, tá? Então, você procura uma pessoa, já seja rádio amador prefixado, quer dizer, prefixo quem tem avião, né? Você vai procurar uma pessoa que já tem indicativo de chamada, que já tenha feito a prova, e ele vai te dar as instruções, ele vai te mostrar onde você vai pesquisar para poder baixar material para estudar, para você fazer a prova, e você vai com essa pessoa apanhando informações de como que funciona a ética do rádio, para você, depois de aprender como que funciona a ética do rádio, você construir a sua moral acerca das pessoas que você vai se misturar, tá ok? Seja bem-vindo. Peraí, tem mais. Esse aqui é enorme. Parabéns pelas dicas e pela lucidez com que trata os temas em seu canal. Eu sou bem simples, né, no trato. Moro em Minas Gerais, eu também. Desde criança tinha um sonho de ter um PX. O tempo passou, e hoje, aos 52 anos, aposentado, comprei o meu primeiro PX. Um Cobra 25, mas confesso ter feito tudo errado. Primeiro eu comprei no Mercado Livre, e após ver seu vídeo, vi também que não veio com a homologação da Anatel. Quero em Deus acreditar que ele não seja falso também. E não é falso, não é assim, sabe? Existem rádios falsos, o Hanover tem falsificado, tem o Aquário já estão falsificando, então assim, tá muito difícil, sabe? Você comprar um rádio sem procedência, tá muito difícil. Agora eu não vi o Cobra 29, nem o 25, não vi até agora deles falsificado. Não vi, mas não quer dizer que não existe, tá bom? Depois dei ênfase em comprar a antena vagabunda, oferecida no anúncio como parte da compra. A antena veio frouxa. É para carro, do tipo com imã na base. Tem mais, comprei uma fonte no Mercado Livre. E aos trancos e barrancos, liguei o rádio. Não me fale da licença Anatel, porque essa eu ainda vou providenciar. Na verdade, tinha que ter providenciado isso primeiro, né? Mexo aqui, corto dali, rádio ligado, naveguei pelos 40 canais, chamei pelo microfone, do juiz ao delegado de polícia, mas nenhum filho de Deus atendeu. Minhas dúvidas são, ele levantou algumas dúvidas. Primeiro, será que é falso o rádio? Não acredito, não. Nesse modelo acho que é muito difícil de falsificar. Embora, como eu expliquei, né, não é impossível, e não é porque eu não vi que não existe, certo? Eu não sou a última pessoa no mundo a assinar embaixo se algo é falsificado ou não, porque eles falsificam tudo na China, é impressionante. Minhas dúvidas são muitas, mas vou listar algumas. Primeiro, será que é falso o meu rádio? Cara, eu não sei. Pode ser, pode não ser, mas não é por isso não, tá? De repente na sua cidade não tem QAP. Será que a antena não é potente o suficiente para captar alguma coisa? Será também que não é a propagação que está fechada e você está um pouco ansioso? Calma. Será que a fonte está ligada certa? Se não tivesse ligado certo, já teria saído fumaça aí. Você pode ter certeza que desse mal você está livre, tá bom? Há configurações, ajustes iniciais para o rádio funcionar legal? Há necessidade de você ajustar a antena de forma que ela fique com a estacionária 1.1 para que a antena não deixe o rádio surdo, né? Porque uma antena desregulada, fora da medida, ela vai ressonar longe do que o rádio trabalha, e quanto mais fora de frequência ela ficar, menos recepção você tem do rádio. Ou será que o problema sou eu? Eu não vejo o usuário como um problema quando ele não sabe. Ele é um problema quando ele sabe e age por teimosia, entendeu? Então, não sei se o problema é com você não, acredito que não. Como você sempre teve essa paixão, essa predisposição de ter o equipamento, em querer aprender, então o problema não é com você. Você está buscando na fonte certa, eu posso te ajudar. Mas a ajuda que eu posso te fazer é acionando o seu senso crítico. É acionando o seu senso crítico para que você possa agir com uma certa razão, com uma certa racionalidade.
entendeu? A antena precisa de estar no tamanho certo. Você tem que olhar no manual da antena, veio com ela, tem que estar com ela, para você colocar na medida certa. Você não pode ficar com o carro dentro da garagem, você não pode montar uma antena de imã na sua casa, porque ela é para estação móvel, não é para estação base. A antena de carro não tem o elemento radial, tem só o elemento irradiante. Uma antena para casa tem um elemento irradiante e um elemento radial. Então são coisas diferentes, entendeu? Então mesmo que você tenha feito tudo errado, ainda o problema não é você, porque você não nasceu sabendo, tá ok? Então observa isso e depois você me dá um retorno, tá bom, querido? De repente eu acho que seria mais interessante para você um rádio com modo SSB 80 canais, porque você não fica restrito àquela faixa de 40 canais. 40 canais é ideal para quem faz canal 5 AM ou tem QAP local. Lá em Resende, por exemplo, tem QAP local, vale a pena ter um rádio com 40 canais AM. Fora isso, eu não vejo vantagem. Eu gosto do canal 5 AM, tanto que nos meus dois carros eu tenho rádios com 40 canais e eu uso mais o 5 AM. Fora isso, porque eu viajo, só fico ali, eu acho melhor, tá ok? Em casa eu uso rádios com 80 canais. Aqui no laboratório eu uso todo tipo de rádio, mas nenhum rádio aqui no laboratório eu uso via éter, só em casa. Aqui é só carga fantasma, aqui eu não tenho antena externa, tá bom? E mais um coleguinha que chegou aqui, eu não sei se essa pergunta eu já respondi, não lembro. Eu sei que ataquei bastante tempo. Ele diz o seguinte: sou técnico em PX e uma coisa muito me irrita. Eu apito constante na linha VR. O que posso fazer para acabar com isso? Ele não colocou o nome. O que você pode fazer para acabar com isso é pegar o chicote que sai pegar o chicote que sai ali do transformador de alta e pressionar ele do lado oposto do circuito de áudio, entendeu? Que ele vem em cima do circuito de áudio. Coloca ele no sentido oposto, bem afastado, pega o chicote dele, coloca umas 4 abraçadeiras bem justas, vai diminuir o ruído em uns 80%, tá ok? O Pablo faz a seguinte pergunta: Alemão, vendo seus vídeos percebo que existem batímetros que são mais lentos e ficam mais próximos da potência máxima. O que esses batímetros têm de diferente dos comuns? É que um batímetro com leitura comum, ele precisa vencer a inércia para poder te mostrar a potência. Um batímetro com leitura hold, ele também tem que vencer a inércia, só que ele vai flutuar perto da potência máxima, justamente para você ver ali uma média máxima, uma média de pico máximo que o seu rádio está dando, sem precisar de ficar ola, entendeu? É mais ou menos por isso aí. O Valdomiro: vejo muito seus vídeos no YouTube e sou seu fã. Muito obrigado, Valdomiro. Olha só, eu moro aqui em Boa Vista, Roraima, e comprei um rádio no Mercado Livre e acho que não está funcionando bem porque eu não recebo nenhuma estação e fica somente o chiado do rádio, mas não recebo nada. Eu olhando por dentro, ele abriu o rádio, gente. Eu notei que está faltando IC9 no lado esquerdo, perto de um bocado de FI. Eita ferro, eu não sei se não é preciso colocá-lo lá. Parei por aqui. Valdomiro, se você está com o rádio, ligou o rádio, ele funciona, ele transmite, ele recebe, o rádio está funcionando. De repente, você não acertou sua antena, de repente na sua cidade não tem QAP local, de repente a propagação está muito fechada, são vários aspectos. Não abra rádio. O que você poderia ter feito é adquirir um rádio com mais canais e um modo SSB para você caçar figurinhas fora da sua cidade e não ficar dependendo de um QAP local. Porque, primeiro, você precisa descobrir onde é o QAP, em qual canal, e ficar corujando. Imagina você fazer isso em 40 canais. Então é muito complicado. Observa bem qual canal que tem movimento, de forma empírica, buscando por tentativa e erro, e ali tenta estabelecer uma regularidade de frequência no QAP para que as pessoas possam contar com você. É como se fosse um comércio. Se você hoje abre a porta num horário, amanhã abre no outro, ninguém vai te levar a sério. Mas se você abrir o seu comércio todo dia no mesmo horário e fechar no mesmo horário, essa constância gera uma segurança no terceiro e sabe que pode contar contigo quando estiver na sua cidade, tá ok? Um grande abraço. Desculpa o vídeo um pouco extenso, são muitas perguntas,
Faltam várias e eu vou dividir esse vídeo em várias etapas, tá bom? Fiquem todos com Deus, eu conto com seu like aqui no YouTube.